Olá, gestores e líderes! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Clélia e estou aqui para falar sobre as consequências para empresas que não planejam. Eu quero te fazer uma pergunta. Sua empresa conta com planejamento estratégico? Se não, saiba que o seu negócio está mais vulnerável a consequências negativas. Deixa eu te falar, segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE e o Sebrae, 22% das empresas não conseguem sobreviver após o primeiro ano de vida. E tem mais. 60% não chegam ao quinto ano. Apenas 18% sobrevivem aos anos seguintes. E um dos principais motivos ao qual se atribui isso, conforme estudo do Sebrae, é a falta de planejamento nas empresas, em especial aquelas de pequeno e médio porte. E você deve estar pensando, nossa, em que posição a minha empresa está? No primeiro, no quinto, ou entre o segundo e o quinto? Como eu estou, né? A estratégia é sempre e foi uma das grandes diferenciais. E em tempos de crise se tornou muito mais necessária. Uma das grandes certezas das organizações é que tudo muda o tempo todo. E nesse cenário de mudança contínua, planejar estrategicamente é muitas vezes a única alternativa para não ser pego de surpresa e comprometer os resultados desejados. Isso mostra que, quando feito de maneira correta, o planejamento estratégico dá o direcionamento tanto para os gestores quanto para os colaboradores alcançarem os objetivos do negócio. Além disso, ele ajuda a compreender o atual momento em que a empresa se encontra, ou seja, o posicionamento desta empresa perante o mercado. Dessa forma, é possível definir os planos que deverão ser colocados em práticas para garantir o sucesso da organização. E daí você pode pensar assim, Clélia, se eu não fizer planejamento, o que eu perderia? Eu vou te dizer, o planejamento é como um alicerce de uma casa. Se você não o tem, a sua casa vai cair literalmente. Veja, uma casa sem alicerce, ela não vai se sustentar. A mesma coisa a empresa, ela não se sustenta sem um planejamento sólido, consolidado. E eu vou demonstrar aqui para vocês as 6 principais consequências da falta de planejamento nas empresas, que são a primeira, o desconhecimento da própria empresa. Como assim? Eu desconhecer a minha própria empresa? Sim. A falta de planejamento nas empresas tem como uma de suas consequências o desconhecimento da sua própria organização. Porque é durante os processos de construção do planejamento estratégico, que são identificados os pontos fortes da empresa e suas fraquezas, bem como as oportunidades e ameaças que rondam o seu negócio. Veja como isso é importante. Sem essas informações, fica mais difícil definir estratégias e planos de ação para melhorar os resultados. Um outro ponto importante é o desconhecimento sobre o público-alvo. O planejamento também é importante para que a empresa possa entender melhor quem é o seu público, para o qual os seus produtos ou serviços são direcionados.
Quando há esse desconhecimento, pode acontecer de a sua empresa tentar vender uma solução que pouco interessa ao público que ela quer atingir. Isso vale para as campanhas de marketing, para as estratégias de comunicação. Todas as ações da empresa, de um modo geral, precisam considerar o perfil do público-alvo que se quer alcançar. E o planejamento é bastante útil neste aspecto. Como terceiro ponto importante, são os gastos desnecessários. A empresa que não planeja tende a gastar muito mais dinheiro com coisas que não vão trazer tanto retorno quanto o esperado. As decisões sobre onde e quando investir são menos assertivas quando não se tem o planejamento. Dessa forma, o fluxo de caixa da empresa é prejudicado e, consequentemente, a sustentabilidade da empresa. Sem um bom planejamento, a empresa pode, por exemplo, fechar contrato com um fornecedor que cobra muito mais caro que a média do mercado. Há também a questão tributária. O planejamento ajuda a evitar que você pague mais impostos que o necessário. E isso, então, te ajuda a ter mais lucro. Um outro ponto importante é a precificação inadequada. Sem o devido controle sobre os seus gastos, o preço praticado por sua empresa tende a ser inadequado. Isso porque é na precificação que você vai tentar suprir os custos e obter lucro. E aí é que o planejamento se faz mais uma vez necessário. Por meio dele, você poderá otimizar os seus gastos e estabelecer preços condizentes com a realidade do seu negócio e do mercado. E aí você, então, está no páreo dentro do mercado, né? Mas tem um outro ponto importante também, que é o volume de vendas aquém do potencial da sua empresa. Hoje, qual é o percentual da sua empresa de vendas? Cada um desses pontos nos diz quanto o planejamento bem estruturado pode acabar vendendo bem menos do que é capaz. Por não conhecer seu público a fundo, a empresa não consegue estabelecer estratégias que sejam de fato eficientes para conquistar e fidelizar novos clientes. Além disso, é no planejamento que se define a proposta de valor ao cliente e se estrutura o funil de vendas. E esses são aspectos fundamentais para efetivar negociações e expandir as vendas. Então, nós queremos expandir as vendas. Se eu conhecer o meu cliente, se eu fizer um perfil dele bem feito, eu consigo. E por último, e não menos importante, são as dificuldades na captação e retenção de talentos. A empresa que conta com um bom planejamento consegue ter clareza sobre o perfil de seu funcionário para compor o seu time. Além disso, o colaborador tende a ficar muito mais satisfeito com uma empresa que tem metas e processos bem estabelecidos, bem como fluxos de trabalho estabelecidos e organizados, né? A empresa que tem isso, ela vai prosperar. E o servidor, o funcionário, vai ter clareza das metas. Então, esses foram os principais consequências da falta de planejamento.
Portanto, não negligencie esse importante aspecto da gestão corporativa. Sem planejamento, não há posicionamento. Definir o correto posicionamento da empresa, isto é, qual o seu diferencial e qual o seu público, é fundamental. E sem um planejamento é impossível determinar esses fatores adequadamente. Dessa forma, se você deseja ter sucesso em seu negócio, precisa fazer o planejamento estratégico. Agora, eu te desafio a fazer um raio-x em sua empresa, para identificar quais os pontos você precisa melhorar em sua gestão. Acesse o link aqui abaixo e veja o seu grau de maturidade na gestão. Vai te ajudar bastante a entender em quais são os pontos importantes que você deve focar. Até a próxima, estarei sempre aqui para te ajudar. Muito obrigada.